Opa, Fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. A primeira delas é uma bomba de que jogadores do Corinthians estão incomodados com o Fábio Santos. Pelo fato do Fábio Santos ter muitas oportunidades no Corinthians e ao ver deles não é merecido, né? Enquanto outros jogadores que poderiam estar tendo mais oportunidades têm encostado. Vou falar isso daqui, né, de forma detalhada. Também a escalação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Time praticamente reserva, né? Já vão opinando aqui o que você acha sobre isso. E também falar da questão do Veríssimo. O Veríssimo que deve finalmente estrear pelo Corinthians amanhã. Falar da situação física dele, por aí vai. Começando a falar sobre o Veríssimo. O Veríssimo que é um cara que, ao meu ver, já era para ser titular do Corinthians ó, há muito tempo. Porém, a panelinha tomou conta. Porém, o Vanderlei quis apadrinhar o Gil. Ah, Gil, vem cá, me dá um abraço. Ah, eles te criticaram, Gil, vem cá. Aí, no último jogo contra o Curitiba, o Gil fez o gol. Chegou pro Luxemburgo, obrigado. Cara, pelo amor de Deus, gente. O Corinthians não é filme de romance, não. Não é novela, não. O Corinthians é um clube gigante que representa 40 milhões de pessoas, certo? E por ser preterido em relação ao Gil, o Veríssimo não teve seu ganho de ritmo adiantado, não teve oportunidades para realmente estar preparado para o último jogo contra o São Paulo, por exemplo. E por isso, o Corinthians entrou com o Gil e mais uma vez o Gil deixou a desejar, cometeu erros pontuais, enfim. Eu não preciso ficar falando sobre isso aqui. Falar sobre o Veríssimo, que em testes físicos está 100%, está totalmente apto para jogar. Aí, mas ele ficou apto a jogar só agora? Não. Obviamente que o cara não vai ter uma evolução física de 100% em 3 dias. Né? Obviamente ele estava apto para jogar contra o São Paulo, estava apto para jogar contra o Curitiba, contra o News Old Boys. Porém, né, o Clube da Amizade, o Luxemburgo, Gil, vem cá, me dá um abraço. Né? Quem abraçou a gente foi a eliminação da Copa do Brasil. Comente o que você acha sobre isso. Enfim, e lembrando que tem informação do Fábio Santos, hein? Fábio Santos incomodando jogadores do elenco do Corinthians, né? Jogadores incomodados com a quantidade de chances que ele está tendo. Fica até o final para você ver. E agora falar sobre a escalação do Corinthians, né? Que também é bem interessante aí, time todo reserva, né? O Renato Augusto não está relacionado, Fagner machucou, vai renovar com o medalhão, vai, né? É gratidão eterna, vai nessa. Fagner machucou, né? É, e o Roberto poupado, enfim, vários jogadores aí poupados no Corinthians. E o time titular do Corinthians deve ser Cássio, né? Não larga o osso. Não estou dizendo que ele deve ir pro banco, não. O Cássio tem que ser titular do Corinthians ainda, na minha opinião. Mas um jogo ou outro, Carlos Miguel, meu irmão. Já que o único mata-mata agora é a Sul-Americana, e o Cássio certamente, por ser o titular, vai jogar lá, deixa o Carlos Miguel jogar um jogo no Brasileiro ou outro, né? Lateral direita. Aí tem um porém, Rafael Ramos está relacionado novamente e pode ser ele ou o Bruno Mendes aí titular na zaga. A gente sabe que o Bruno Mendes é esse zagueiro híbrido. Aí, na zaga não, gente, na lateral direita, tá? Pode ser o Bruno Mendes ou o Rafa Ramos. Na zaga, Lucas Veríssimo deve estrear, certo? Lucas Veríssimo deve estrear contra o Cruzeiro. Aí deve ser ou ele e Caetano, ou ele e o Mendes. Se o Mendes não jogar de lateral, o Mendes deve fazer dupla de zaga com ele, certo? Lateral esquerdo, Bidu. Né? O Bidu que pelo menos corre. Contra o São Paulo, depois que o Morto Santos saiu, a gente viu que ele jogou. Lembrando que o Morto Santos está sendo poupado e deve jogar contra o Independiente. Então, né? A gente já sabe que vem sofrimento aí quarta-feira. Aí na volância, o Moscardo, primeiro volante. Outro que deveria ter sido titular. Fausto Vera e Juliano. Juliano entrou 2 jogos ali, legal, ok, mas não é jogador pro Corinthians mais, na minha opinião. Não tem qualidade física para isso, não tem capacidade física para isso, minha opinião. Né? Juliano ali. Na ponta direita, Adson. Ponta esquerda, Wesley. No ataque, Felipe Augusto. Talvez esse ataque seja até melhor do que o que foi titular lá contra o São Paulo, já que o Roberto não joga bola há muito tempo. O Felipe Augusto, os jogos que entrou, fez 2 gols. Jogou acho que 3 ou 4 jogos, fez 2 gols. Um deles um golaço que decidiu a partida. O Wesley, a gente sabe que ele entrou muito bem lá contra o Curitiba, contra o São Paulo também.
E o Adson, que é igual eu falei, contra o Curitiba, que ele jogou muita bola, eu falei aqui. Ele é esse jogador que um jogo ele joga bem, no outro ele some, no outro ele morre, não faz nada. E foi isso contra o São Paulo. Vamos ver se ele vai jogar bola amanhã, né? Tomara que jogue bola amanhã. E no ataque, Felipe Augusto aí, essa deve ser a formação do Corinthians. Recapitulando, Cássio, Rafa Ramos ou Bruno Mendes. Na zaga, Veríssimo, Bruno Mendes ou Caetano. Lateral esquerda, Bidu. Volância, Moscardo, Fausto Vera. Juliano, meio campista. Adson, Felipe Augusto, centroavante. Na ponta esquerda, Wesley. Deixa aqui sua opinião sobre a escalação. E finalmente, né? Falar sobre o Fábio Santos. Fábio Santos, que é o intocável, assim. Igual eu falei, o Bidu, talvez hoje ele não esteja mais preparado ainda. A gente tem que lembrar que o Bidu tem 22 anos, 23, não sei, é um jogador jovem. Talvez ele não esteja mais preparado, né? Primeira camisa, uma camisa pesada igual essa do Corinthians, não é qualquer um que suporta, porque ele não jogou no Paulista. No Paulista o Bidu não teve uma oportunidade. O Fábio Santos com 38 anos nas costas, né? Vai fazer 38 anos agora, titular absoluto no Paulista. Sendo que o Paulista, repito, é feito para você dar confiança para jogadores da base, para você testar os jogadores da base. Isso não aconteceu. Então eu pensei, para um cara igual o Fábio Santos, está sendo titular em todos os jogos, deve ser porque o Bidu é uma merda. Repito, o Bidu não é aquele primor técnico, mas eu acho, a gente viu ele fazer bons jogos, né? E eu acho que se ele tivesse sido mais utilizado no Paulista, tivesse dado mais confiança, ele poderia estar melhor hoje no Corinthians. Mas a panelinha Futebol Clube, né, que é o Corinthians, Clube da Amizade, Lázaro, amigo de todos, era o técnico, enfim, Fábio Santos não saía do time. E hoje com o Luxemburgo que perdeu o que ele tem de melhor, o que o Luxemburgo tinha de melhor era autoridade como técnico. A gente vê hoje o Renato Augusto gritando com ele em campo, cadê? Não vai botar ninguém para marcar o Rafinha? Ele, calma, calma. Não tem autoridade. Renato Augusto tá errado? Não tá. Mas um treinador que os jogadores fazem isso no meio do jogo, com 10 câmeras voltadas para o jogador, é porque não tem autoridade. Um jogador que viu o Gil falhando em vários jogos e fica, Gil, vem cá, me dá um abraço. Criticaram o Gil, quando bateram no Gil, bateram em nós. Pelo amor de Deus, gente. O técnico que faz isso aí, dá pra ver que ele tá na mão da panela, né? E o Fábio Santos, morto em campo, não. Gente, é incrível como o Fábio Santos é insignificante no campo. Ídolo, pra mim é um ídolo do Corinthians. É um jogador que eu gosto dele, mas não dá mais para jogar a camisa do Corinthians. O Danilo, eu adoro o Danilo já aposentou, ele fez o certo. Largou o osso, né? Enfim, vários outros jogadores. A gente gosta, jogou no Corinthians, fez coisas pelo Corinthians. Mas, primeiramente, é o Corinthians. Gratidão. Gratidão é o cacete. É o Corinthians dando o melhor. É o melhor pro Corinthians. Ele não tá sendo o melhor pro Corinthians. Tchau. Era pra ter sido feito isso, gente, há muito tempo. Mas, enfim. E os jogadores, tem jogadores no Corinthians que estão incomodados. Obviamente que estão, gente. Por quê? Mesmo que a gente fala, esses caras não têm um amor que o torcedor tem. Esses jogadores de hoje em dia não tem mais aquela paixão, identificação com o clube, né? Que pra eles ganhar, ganhou, perdeu, perdeu. Mas assim, se eu e você, quando a gente vai jogar um joguinho ali, besta, né? Uma pelada ali, a gente perde e fica puto, os jogadores também ficam, pode ter certeza. Apesar da gente achar que muitos. Achar não, apesar da gente ver que muitos não correm como deveriam, mas a maioria fica puto sim. E quando você tem aquele seu amiguinho no time que não corre, não faz nada, você fica mais puto com ele ainda, né? E é isso que os caras que tá acontecendo. Os jogadores do Corinthians estão incomodados com o Fábio Santos titular, tendo chance todo jogo, não saindo, né? E o Bidu, que, repito, não é o primor técnico, mas corre, mas é atleta. Ficar no banco. Então tá criando aí até uma questão interna essa parte do Fábio Santos ser titular em todos os jogos e não largar o osso, né? E como tu trouxe a informação aqui ontem, é verídica, pode ter certeza, essa diretoria sonha com a possibilidade de renovar com o Fábio Santos. Por quê? Porque é amigo, o Fábio Santos é amigo de todo mundo, gente. Né? Do Duílio, do Alessandro. E por isso eles sonham com a chance de renovar. Agora eu falo uma coisa, gente. Será que o Barleta realmente era tão ruim assim? Claro que não, gente. O Barleta foi destaque do Paulista. Do estadual mais disputado do Brasil. Para mim foi cometida
uma injustiça com o Barleta, certo? E com o Corinthians, com o próprio Corinthians. Porque o Corinthians não tinha uma peça de profundidade para entrar no segundo tempo. Não tinha uma peça. Ó, estava em campo o Adson, estava em campo... Quer dizer, tinha uma peça que era o Wesley, mas enfim. Adson, Juan Oliveira pelas pontas. Aí você tem o Rojas, que ele não é tanto de profundidade, né? Mas ele joga pelas pontas e você tem o Wesley para entrar. Mas, por exemplo, vamos supor que você entrasse com o Wesley titular. No segundo tempo você ia colocar fogo na partida colocando um volante de ponta, que é o Juan Oliveira? Não. Por quê? Porque você não tem um Barleta, que é um cara de profundidade. Então, assim, complicado, né, gente? A gente sabe como é que tá a bagunça do Corinthians aí, isso daí é só mais um indício. Comente o que você achou, deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians!